Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Finalizando, graças a Deus, mais uma semana, né? Que Deus nos deu a graça, a misericórdia, nos deu forças para nós fazermos, né? Realizarmos todas as tarefas que precisamos fazer, que gostamos de fazer. E graças a Deus aí, né? Finalizando e partindo aí para o final de semana. Amém? E também finalizando o mês de abril, né? Amanhã é o último dia do mês de abril, domingo 1º de maio. Aí começamos um novo mês, que seja já, quero desejar um mês de vitórias, um mês de conquistas maravilhosas, de portas grandes abertas, de cura no corpo, na alma e no espírito. Porque estas são as promessas de Deus para aquele que acredita, para aquele que confia, né? Para aquele que o busca de verdade, em nome de Jesus. E nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos mudar um pouco, né, a nossa dinâmica, e nós vamos ler os Salmos 23. Eu quero ler esse salmo, que você ouça, que você acompanhe aí na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia aí fácil, que você anote para você ler novamente depois. É um dos salmos que eu mais amo, Salmos de Davi. E olha o que diz o Salmos 23. O título dele é O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas, os caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande, e todos nós, se não andamos, vamos andar, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, me guiam, me dirigem. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso significa vitória. Unge-me a cabeça com óleo, as virtudes do Espírito. O meu cálice transborda a alegria. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi, ele foi um pastor de ovelhas. Davi sabia o que era cuidar das ovelhas. O quanto exigia de dedicação, de tempo, de amor, de doação. E nesses salmos que ele escreveu, é tão lindo. Este versículo aqui, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Como esse versículo já me ajudou na minha vida. Quantas vezes eu estive e me senti no vale da sombra da morte, mas eu lembrava que por mais difícil que seja a situação, por mais complicado que seja o momento que você possa estar vivendo, que a sua família possa estar vivendo, você não está sozinho. E é incrível porque quando as situações são difíceis, quando os momentos são cruéis, quando você vê alguém que você ama sofrendo, quando você está sofrendo, ou por uma enfermidade física, ou por uma enfermidade emocional, né, espiritual,
Quando o momento da tua vida não é fácil, o primeiro sentimento é o medo. E o medo, eu já ministrei várias vezes sobre isso, e você pode até estudar sobre isso. O medo, ele escraviza. O medo, ele impede o teu movimento. Ele impede que você continue. Ele paralisa. Então, ele traz a morte. Porque você não consegue mudar aquela situação. Você não consegue avançar para a vitória diante daquela situação. E aí, Davi fala: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Oh, meu Deus, que maravilha. Não tema mal nenhum. Não tema. Não importa o momento, a situação, a dificuldade. Não importa se você está passando um mês aí difícil. Não importa se às vezes os sentimentos de tristeza, angústia, medo do futuro, toda essa confusão na humanidade que nós temos visto. Então, às vezes o medo vem, mas não tenha medo. Deus está com você. Nem eu nem você estamos sozinhos nesse vale. Amém? Em nome de Jesus. E nós vamos orar. Nós vamos orar porque Deus tem mais coisas para falar comigo e para falar com você. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a colocar o teu pensamento em Deus. Sabe, eu sei que muitas vezes a semana foi agitadíssima. Você fez tantas coisas que você nem sabe como conseguiu fazer. E chega hoje e você quer assim se jogar, né? Numa cama, assistir um filme, estourar uma pipoca, comer uma pizza, não sei. Mas antes de tudo isso, se alimente da palavra. Porque a palavra é o principal alimento das nossas vidas. A palavra de Deus, que é a Bíblia, que nós cremos que é a palavra de Deus. Vamos orar? Coloque aí o teu pensamento em Deus. Coloque a situação que você está passando. Abra teu coração para Deus. Em nome de Jesus, com muita fé, nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer muito, mas muito, Senhor, por esta semana. E assim como eu acredito que todos que estão vendo agora, que vão ver depois, que estão orando agora, que vão orar depois, realizaram tantas coisas, trabalharam, estudaram, cuidaram da casa, dos filhos, familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és maravilhoso porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, não tem faltado o pão de cada dia na nossa mesa. E eu te agradeço muito, meu Deus. Te agradeço pela saúde, pela força, pelo ânimo. Te agradeço pelo trabalho, pela inteligência. Oh, meu Deus, tudo vem do Senhor. Te agradeço acima de tudo pela salvação em Cristo Jesus. Pela certeza de ter o meu nome escrito no livro da vida. Porque tudo aqui vai passar. Mas a tua palavra não passa. A eternidade, ela é verdadeira, ela existe. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, o teu amor, por tudo que o Senhor tem nos dado, a despeito de qualquer situação, a despeito do vale, da sombra, da morte. O Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda. Acima de tudo, o Senhor nos perdoa, porque somos pecadores. Erramos, cometemos erros, pecados.
Assim como o apóstolo Paulo disse, meu Deus, ele disse, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. A luta da carne contra o espírito. Mas ele termina dizendo, oh, graças a Jesus Cristo, porque ele tem nos dado vitória. Ele nos dá vitória. Hoje, Senhor, fala conosco. Eu preciso da tua palavra. Abençoa cada vida, cada família. Coloca teu anjo em cada casa, meu Deus. Cobre com o sangue de Jesus Cristo cada um de nós. Nos livra de todo mal. Nos livra do homem violento. Nos livra das forças malignas. Nos livra dos assaltos. É tanta violência que nós temos visto e ouvido. Nos guarda, meu Deus. Eu peço misericórdia, Pai. Nos cobre com o sangue de Jesus Cristo, a nós e a nossa casa, Senhor. Abençoa o nosso final de semana. Que seja um final de semana de paz, de descanso e principalmente de estar na tua casa, meu Deus. De cultuar o teu nome junto com os irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, coloca teu anjo aqui do meu lado, usa a minha vida, me capacita. Sem o teu Espírito eu nem aqui estaria. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Abençoadores, usando a tua vida para abençoar. Que alegria, que privilégio quando nós podemos abençoar. Quando nós podemos, estender as mãos e ajudar aquele que precisa. E isso é tão santo, é tão poderoso, que todas as vezes que você abençoa, você é abençoado. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. E foi para isso que Deus nos chamou, para sermos luz, para sermos sal, para fazermos a diferença. E quando nós estamos abatidos, quando nós estamos passando um período de enfermidade, quando nós estamos passando um período de desemprego, ou alguém da nossa família que foi recolhido, então assim, Satanás, ele usa todos esses sentimentos para impedir que você seja um abençoador. Para trazer uma tristeza tão grande na tua vida, um sentimento de que você não pode fazer, de que você não consegue realizar, de que você não tem forças. Mas olha a minha luta. Mas olha o meu momento, como é que eu vou pensar no outro? Como é que eu vou dividir se eu estou passando uma dificuldade? E aí é que se estabelece o milagre. Aí é que se estabelece a diferença. Porque eu vou dar quando eu estou precisando receber. E aí sabe o que acontece? Deus te dá. Deus te supre. Deus te abençoa. Deus te cura. É maravilhoso. É assim que Deus trabalha. 2 Coríntios 9, de 8 a 11, fala assim. Anote, acompanhe. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia o pão, e o pão ao que come, que é Deus que supre todas as coisas, também lhe suprirá
e aumentará a semente, você vai ter mais semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Aqui vai muito além de bens materiais, mas muito além. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de generosidade, de abundância, de que aquele que nos dá semente para semear tem abundância. Que tudo isso vem de Deus. Tudo que temos vem das bênçãos de Deus. Deus nos abençoa. Deus nos supre. Deus nos cura. E eu não falo aqui só de cura física. Ter uma dor é horrível. Eu já faz mais de um mês que eu estou com dor. Que eu estava em nome de Jesus, porque eu creio na cura. E tomando medicamentos, fazendo fisioterapia, musculação. E como é difícil você ter uma dor no corpo. Mas o nosso Deus é o Deus que supre além de tudo isso. O Senhor é aquele que cura a alma. É o que cura o espírito. É o que ergue. É o que levanta o abatido do pó. Levanta e honra a vida dele. Nesse texto, ele fala de como Deus é poderoso para mudar as situações, para transformar os caminhos, para abrir as portas. E ele faz tudo isso na nossa vida para que nós possamos distribuir, para que a gente possa dividir. Querido, querida, amigo, amiga, nada do que nós recebemos de Deus é só para nós. Nada. Às vezes o Senhor fala um versículo, né? Às vezes uma palavra de um versículo, uma palavra. Uma vez eu estava lendo um texto, se eu não me engano aqui, estou tentando lembrar as virtudes do Espírito, os frutos do Espírito, e lá fala para nós sermos amáveis, amabilidade. Quando eu li aquela palavra, mas aquela palavra, eu li todo o texto, e todo o texto tem ensinamentos maravilhosos, palavras maravilhosas, mas aquela palavra mexeu comigo. Meus olhos brilharam. E eu pedi para Deus, Senhor, eu quero ser isso. Eu quero essa virtude na minha vida. Eu quero ser uma pessoa amável, de verdade. Então, tudo aquilo que a gente recebe de Deus é para dividir. Nós fomos chamados para ser abençoadores. Nós não fomos salvos, libertos, curados, transformados para nós somente. Não, de maneira nenhuma. É para dividir. É para abençoar, é para alcançar o necessitado. Então, quando lá em Gênesis 12:2, o Senhor já tinha tirado Abraão, né, de Ur dos Caldeus, levou ele para uma terra que ele não conhecia. E em determinado momento, né, ele falou assim para ele: você será uma bênção. Se tu uma bênção. Então assim, tinha a terra, tinha o filho da promessa, tinha as riquezas, mas o que realmente Deus tinha para Abraão é que ele fosse uma bênção. Então assim, ele tinha família, ele passou lutas e mais lutas. Houve um momento em que Deus falou
das estrelas, e Deus falou que ele ia ter o filho, e ele falou assim, Senhor, eu só tenho aqui, né, meu servo, é ele que vai herdar tudo que eu tenho, eu não tenho filhos, a minha esposa não pode ter filhos. E Deus falou da promessa, tudo isso era importantíssimo, maravilhoso, e encheu o coração de Abraão, de Sara. Mas o mais importante é que era para ele ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Quando ele começou a chorar, reclamar, estava desgastado naquela caminhada. Sim, Deus tinha feito uma promessa, mas houve um momento que o coração dele se apertou e Deus falou para ele, ser tu uma bênção. Sabe, tudo na nossa vida é importante. Família, trabalho, estudo, igreja. Tudo é importante. Os filhos, sobrinhos, netos. Tudo é importante. Mas não é o mais importante. O mais importante para a minha vida, para a tua vida, é que Deus nos chamou para sermos uma bênção. Como eu ministrei algumas pregações aí em outras sextas-feiras, você pode procurar no YouTube, você vai achar que nós fomos chamados para fazer a diferença. Sabe? E o Senhor fala, ninguém pega lá uma lanterna e esconde ela debaixo, uma lamparina e coloca ela debaixo do sofá, não. Se eu acendo uma lamparina é para iluminar tudo ao redor. Nós somos chamados para iluminar. E sabe, às vezes nós pensamos assim, para iluminar precisa de uma grande situação. Um grande público. Não. Você vai iluminar lá no teu quarto, na tua casa, na tua sala, na tua rua, na tua escola, no teu trabalho, na internet. Lá com o teu filho, com o teu neto, com a tua filha. Você vai iluminar, você vai fazer a diferença, porque o Senhor nos chamou para sermos uma bênção, para fazermos a diferença, andarmos na contramão do mundo. Porque o mundo é assim, se eu estou triste, então eu não quero saber se você está triste. É ou não é? Se eu não tenho, não importa, você. E o Evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente. Eu posso não ter nada ou quase nada, mas eu vou dividir. Amém? Eu vou dividir. Eu posso estar numa situação difícil, no vale da sombra da morte, como eu li no início, os Salmos 23. Mas mesmo no vale da sombra da morte, eu vou abençoar. Eu vou gerar frutos. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, de 8 a 11, ele fala isso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Leia lá. E por que nós vamos ser enriquecidos de todas as formas? Para nós? Apenas? Não. Deus, tudo que Ele nos dá é para nos tornar abençoadores. Esse é um grande milagre que Ele faz na nossa vida. E aí Ele fala, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E assim, por nosso intermédio, através dessa generosidade, dessa distribuição, de você ser um abençoador, vai resultar em ação de graças a Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo fala. Nós fomos chamados para ser abençoadores. E é incrível porque Abraão estava em uma situação difícil. E depois de tudo que ele falou, Deus falou, "Sê tu uma bênção." Sabe assim, o resultado? Como se ele não tivesse ouvido, sabe, o anjo não tivesse ouvido nada daquilo. E falou, "Sê tu uma bênção."
ser tu uma bênção. Olha, eu quero hoje te convidar a ser uma bênção. E ser abençoador não é fácil. E você também não pode escolher as pessoas e você também não pode escolher as ocasiões. Quando é mais fácil, quando dá, quando você tem vontade. E às vezes as pessoas falam, não faz, larga, esquece. Mas aqui dentro tem algo bombando dentro de você, que é o Espírito Santo. Porque o Senhor fala que é melhor dar do que receber. Então assim, o Espírito Santo dentro de nós nos torna um abençoador. E esse abençoador, ele é em todas as áreas. Então assim, se você pode compartilhar o conhecimento, acima de tudo a fé, a amizade, a misericórdia, em questões materiais, dividir, suprir, honrar. E eu quero te falar algo assim que eu vivo e que tem me ensinado muito. Nos momentos mais difíceis, onde realmente você se encontra lá no vale da sombra da morte, é que Deus quer te fazer mais do que nunca um abençoador. Porque aí Ele prova a palavra dele na tua vida. E aí você lembra do que diz o apóstolo Paulo, que Deus vai suprir e aumentar a semente. Então assim, quanto mais você distribui, quanto mais você compartilha, quanto mais você divide, e isso eu falo em todas as áreas, mais Deus te dá semente. E mais você planta, e mais você colhe, e mais você tem para dividir. Seja financeiro, seja emocional, espiritual, seja fisicamente. Às vezes você acha assim, meu Deus, eu não tenho força para fazer isso. Ai, Senhor, eu não vou aguentar fazer isso. Eu não consigo fazer isso, Senhor. Mas se você tem outro pensamento, você não vai falar, eu não consigo. Ai, Senhor, o Senhor não está vendo do jeito que eu estou? Não. Você vai falar assim, Senhor, me dá graça. Senhor, me dá força. Senhor, me dá ânimo para fazer de novo. Senhor, me ajuda a fazer de novo. Me ajuda a ir de novo. Me ajuda a continuar orando. Me ajuda a continuar amando. Me ajuda, Senhor. E aí Deus vai fazendo. E aí Deus vai trabalhando na tua vida. Amém? E aí, sabe, não para. E isso a gente vê, quando o apóstolo Paulo fala disso, a gente vê claramente que isso Deus faz naquele que é íntegro. Naquele que quer realmente abençoar. Porque a pior coisa que existe, quando a gente enxerga algumas pessoas e a humanidade, da maneira que a humanidade caminha, por quê? E as pessoas, elas podem ter e elas continuam infelizes. Porque elas são egoístas. Pensam somente em si. Se eu estou bem, não importa o outro, não existe isso. Para a vida cristã não existe isso. O que o Senhor fala do corpo? Né? Se uma unha, como é que é a gente quando tem alguma coisa inflamada no corpo? Como é que é? Você às vezes não consegue nem se concentrar. Se é uma unha encravada, se é uma dor na perna, se é uma dor de cabeça, você não consegue se concentrar. Então assim, não existe isso. De se eu tô bem, o resto, né, não importa. Não. Para o cristão, ele está bem e todo mundo vai estar bem. Não adianta só eu estar bem. Não adianta só eu chegar no céu. Eu, queridos, eu não quero chegar no céu sozinha. Entendeu? Não, de maneira nenhuma. Eu quero que todos cheguem.
que todos sejam salvos, que todos ouçam a palavra de Deus, que todos tenham a oportunidade de se converter e de se entregar a Jesus Cristo, porque as pessoas estão sedentas. Então, nós somos chamados para sermos abençoadores e para isso precisa ter integridade. Integridade é aquela pessoa que não tem dois caminhos, não tem dois pensamentos, né? É aquilo e ponto final. Aquilo é a verdade. Aquilo eu vou fazer. Em nome de Jesus. Integridade significa inteireza. Ser inteiro. Inteiro. Não dá para servir a Deus e amar as pessoas e ser misericordioso e ser abençoador pela metade. Não tem como. Ou você é ou você não é. Ou aquilo está dentro do teu coração explodindo para você fazer, para você agir, ou você não é. Não tem como. Não existe mais espaço somente para palavras. Palavras precisam de ações. Amém? Palavras precisam de atitudes. Então, se eu sou, eu tenho que fazer. E sabe que quando a gente não faz, seja lá qual for o motivo, eu vou falar de mim, eu me sinto totalmente triste. Totalmente que eu falhei. E não adianta você só falar, você tem que fazer. A palavra de Deus, ela é carregada de ações, de atitudes. Olha para Jesus Cristo. Todas as palavras de Cristo tinham atitudes. Não eram palavras jogadas aí ao ar. E assim é comigo e assim é com você. A palavra de Deus tem que ser carregada de atitude, de fazer a diferença. Sabe, você não precisa de uma grande plateia. Comece na tua casa. Comece na tua rua. Comece lá na escola, na faculdade. Comece no trabalho, na igreja. Comece lá no ônibus que você pega, no posto de gasolina que você para, fala com o frentista. Às vezes o frentista vem e deseja um bom dia, tem gente que mal olha. Bom dia, Deus te abençoe. Deus cuide de você neste dia. Começa a declarar, a abençoar, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa que a gente precisa para fazer isso é obediência, porque isso é ordenança de Deus, obediência. Se tu uma bênção, ele disse para Abraão. Se tu uma bênção. E Abraão tinha lá, né, uma lista de reclamação, né, de pedidos, e Deus só falou, se tu uma bênção, porque quando a gente se coloca nesse canal para abençoar, Deus nos abençoa. Amém? Quando você faz, Deus faz para você. Quando você divide, não vai faltar semente para você plantar. E o final de tudo, a glória maior é que Deus vai ser honrado através da tua vida. É que as pessoas vão reconhecer que você realmente é de Jesus Cristo. Que você brilha, que você faz a diferença. Oh, glória! Sabe, não tem nada que pague isso. Não tem alegria no espírito, força na alma, cura dentro da gente que faça essa obra. Então, abençoe. Sabe, seja um cristão que abençoa, que divide, que liga, que se importa, que visita. Eu sei que por causa da pandemia, muitas coisas nós deixamos de fazer. Mas agora que parece que tudo melhorou, que a gente faça enquanto é tempo, enquanto é dia, diz a palavra do nosso Deus. E por último, Satanás, ele trabalha para que você só enxergue o lado ruim, o lado difícil, porque todos nós temos dias difíceis.
temos situações que ainda não foram resolvidas, sonhos que não se concretizaram ainda, promessas que não se manifestaram. E Satanás, ele quer fazer assim como ele estava fazendo com Abraão. Ah, Senhor, o que eu vou fazer se meu servo é que vai ser o meu herdeiro? Tinha tantas promessas, né, sobre ele. E ele foi lá e olhou para o servo dele. Ah, ele que vai ser meu herdeiro? Nem herdeiro eu tenho. Então, Satanás, ele faz isso. Então ele quer que você enxergue só a luta, um momento difícil. Aquilo que você talvez não tenha neste momento. Então, para que ele faz isso? Para te desmotivar, para colocar incredulidade, para trazer desânimo. E resultado de tudo isso, você deixa de ser um abençoador. Você deixa. Porque Abraão, né, ele falou um monte de coisa e Deus finalizou o seguinte: ele não vai ser o teu herdeiro. O teu filho vai ser o teu herdeiro. Sê tu uma bênção. Sabe, sê tu uma bênção. Olha, não fica olhando as dificuldades, não fica olhando o vale da sombra da morte, não fica olhando as lágrimas que você derrama, não fica olhando a dor que talvez você esteja sentindo no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Não fica olhando se você acha que os dias não vão melhorar. Não fica olhando se você olha para o futuro e só vê assim um momento nublado. Não fica olhando se esse momento da tua vida não está sendo nada fácil. Tira os teus olhos do que você vê humanamente. Amém? E coloca teus olhos em Jesus Cristo. Porque isso é que é fé. É crer sem ver. É acreditar mesmo que eu ainda não esteja colocando as minhas mãos. E por que Abraão viveu? Porque ele se tornou uma bênção, ele acreditou, a própria palavra diz que ele acreditou, e isso lhe foi imputado por fé. Deus olhou e falou, ele acredita, mesmo sem ver, mesmo que a mulher é estéril, mesmo que eles são avançados em idade, ele acreditou. E aí o que aconteceu? No momento determinado, no tempo certo, Sara engravidou. Abraão tinha aproximadamente 100 anos e ela 90. Então assim, o improvável do improvável. Então nós, com o nosso posicionamento de fé, de atitude, de perseverança, de acreditar, sabe, você vai ver muita gente louca por aí. A Bíblia já falou dos falsos profetas, de gente que fala que é de Jesus, mas as atitudes são totalmente ao contrário. Você vai ver de tudo e daqui para frente só vai piorar. Por isso que lá em Hebreus fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É nele que você acredita. A tua fé é depositada nele. E você vai ser bênção porque ele te abençoa. Porque ele te resgatou. Porque ele te livrou do caminho da morte. E porque através do sangue dele você teve e tem os teus pecados perdoados. É por causa dele. Sê tu uma bênção. Abençoa. Abençoa com a tua oração. Abençoa enviando um versículo bíblico. Abençoa ligando. Abençoa visitando. Abençoa dividindo. Abençoa se importando. E às vezes a gente faz algumas coisas e a gente nem dá tanta importância, mas aquele que está do outro lado, ele dá. Ele se importa. Ele até reconhece, puxa, obrigada. Então faça, abençoe, em nome de Jesus. E aquele que dá a semente,
vai dar mais semente, você vai plantar mais e vai colher mais em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos, nós vamos orar. Se você está aí desanimado, se você já até pensou ou até falou, como é que eu posso fazer se eu não tenho? Como é que eu posso dar se eu não tenho? Como é que eu posso orar se eu mesmo estou precisando de oração? Como é que eu posso orar por cura se eu estou com uma dor aí há mais de um mês? Isso nunca me fez parar. Eu posso estar com dor, mas eu estou orando. E se vier pedir para orar, vou orar com fé e vou ministrar a cura e continuo crendo. Porque é isso que atrai o milagre de Deus para as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom, como é maravilhoso, como é edificante ouvir a Tua palavra. Porque eu fui ministrada por esta palavra. E muitas vezes nós desanimamos, nós nos cansamos, sentamos no sofá ou na beira da cama ou numa cadeira, abaixamos a cabeça e um sentimento de desistência vem sobre nós. Mas graças a Deus pelo Teu Espírito, graças a Deus pela Tua palavra, que é a verdade, a única verdade. E a Tua palavra, ela renasce dentro de nós. Ela nos coloca em pé. Ela nos enche de esperança. Ela traz vitalidade. Ela traz força, energia. Quando nós achamos que não tínhamos mais. E quando nós queremos deitar e não fazer nada, nós levantamos e começamos a fazer um monte de coisa. Senhor, muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu sei que as sementes vão vir e vão aumentar, e nós vamos plantar, e vamos colher, e vamos dividir, e isso é um ciclo. Não vai parar. E no final de tudo, o Teu nome será honrado. Porque nós queremos honrar e glorificar o Teu nome todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda a superar as nossas deficiências, a superar todos os nossos limites, aquilo que a gente acha que não vai conseguir fazer. Por isso que a Tua palavra diz, não existe impossíveis para o Senhor. Não existe nada, absolutamente nada que Deus não possa fazer. Na minha vida, na Tua vida, na minha família, na Tua família, em nome de Jesus. Senhor, grava essa palavra no nosso espírito, cobre-nos com o sangue de Jesus Cristo, a nós e a nossa casa. Nos livra de todo o mal. Que o Teu anjo esteja nos guardando, que o Teu anjo vá à nossa frente, destrua toda a obra do mal, Senhor. Toda inveja, toda perseguição que possa vir contra nós. Desfaz agora, quebra e anula em nome de Jesus Cristo. Nos enche da presença do Teu Espírito. Nos enche da Tua palavra, porque nós precisamos, Pai. Eu preciso, em nome de Jesus. Abençoa o nosso final de semana, os trabalhos na Tua casa. Muitas igrejas vão estar fazendo a Santa Ceia do Senhor, que possamos estar lá, Senhor, felizes, alegres. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Abençoa cada um que esteve acompanhando agora, aqueles que vão acompanhar depois no YouTube ou até mesmo no Facebook. Derrama da Tua graça sobre todos eles, Pai. Nós oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz. Caminhe aí com o Senhor. Vá à igreja. Que Deus te fortaleça muito, muito, muito. Que os milagres dele sejam assim derramados sobre a tua vida. E que você seja
continue sendo um abençoador, em nome de Jesus. Até sexta-feira que vem, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.